Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José, rogai por nós. E eu quero te convidar nessa tarde a rezar assim. Quando nós invocarmos a São José, dizermos providenciai. São José, providenciai. Providenciai todas as graças, providenciai as disposições do nosso coração, dos nossos ouvidos, para que o Senhor, Ele mesmo, o seu Espírito Santo, realize em nós uma obra nova, uma obra de restauração. Como André falou, eu me chamo Cristiane, eu sou membro da comunidade Canção Nova, entrei em 98, tenho 23 anos de comunidade. Passei 12 anos, no modo de compromisso do núcleo, e agora já estou também há 11 anos no modo de compromisso do segundo elo. Me casei com o Silvestre, que também é membro da comunidade Canção Nova. Temos um filho, que com poucos meses foi chamado à presença de Deus, ainda estava no ventre. E temos hoje a Glória Maria, que está conosco, é nossa filha do coração, a filha que Deus quis para nós, criou, pensou para nós, e que está com 3 anos e meio para 4 anos. Então é uma grande graça, meu coração hoje se coloca diante de Deus e diante de cada um de vocês com muita gratidão, por nós estarmos juntos aqui nessa tarde. Quem já estava aqui desde a parte da manhã, nos acompanhando? Levanta a mão bem alto. Ó, que bênção. Quem chegou agora à tarde? Sejam muito bem-vindos. E também você que nos acompanha em casa, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, que já nos acompanhou aí na parte da manhã e também está agora sintonizado, nos acompanhando nessa tarde de quinta-feira de adoração. Nós estamos já encerrando o mês de agosto, não é? E é o mês vocacional, onde celebramos lá no início a vocação sacerdotal, a vocação religiosa. Estamos celebrando a vocação do leigo, não é? Essa semana, celebramos a vocação da família. E é bom a gente parar para refletir sobre essa realidade da vocação. Porque às vezes a gente pensa que vocação é só para quem recebe um chamado extraordinário de Deus, não é? Diferenciado para ir para uma obra, uma congregação. Mas a vocação é um chamado de Deus para todos nós. Para todos os homens e mulheres batizados, eleitos, escolhidos de Deus. A vocação é para todos nós. Deus nos chama. E ao chamado de Deus, devemos dar uma resposta. Quando a gente chama alguém, a gente não espera que aquele alguém nos responda. Sim ou não? Sim, não é? A mesma coisa Deus. Deus que é vivo e presente e é real em nossa vida, Ele nos chama. E ao chamado dEle, nós somos convidados a dar uma resposta. Ao longo de todo esse mês, nós conversamos aqui, partilhamos sobre a vocação, esse chamado de Deus. E hoje, nós somos provocados a refletir sobre este ponto, vocacionados à santidade. Porém, sem conversão, não há vocação. E sem conversão, não há santidade. Vocês concordam? Faz sentido isso? Sem conversão, sem mudança de vida, sem buscar estar com Deus e em Deus, de modo agradável a Deus, é difícil a gente corresponder a uma vocação. E sem essa conversão, sem essa mudança de vida, não há santidade. E nós somos chamados, vocacionados, em primeiro lugar, a sermos santos.
a sermos santos. Deus nos chama para a santidade. E aí a gente pode pensar, então eu vou precisar ser como um São José, como um São Padre Pio. Qual é o seu santo de devoção? Qual é o seu santo? Fala bem alto aí para eu escutar. Santo Antônio, Santa Cecília, Nossa Senhora, Nossa Senhora de Fátima, Santa Teresinha do Menino Jesus. Você em casa, qual é o seu santo de devoção? Santa Faustina. Sim, nós somos chamados a ser santos como estes santos, mas nós somos chamados a ser santos na vida que nós vivemos, no dia a dia da nossa vida. Por que eu digo isso? Lá no catecismo, no compêndio do catecismo da Igreja Católica, o Papa Bento XVI, ele entregou, né, esse compêndio do catecismo, da doutrina da Igreja Católica, no ano de 2005, a toda a igreja. E lá, no número 75, vai dizer assim, que o homem, desobedecendo a Deus, quis se tornar como Deus. Porém, sem Deus e não segundo Deus. Adão e Eva, né, os primeiros viventes, eles perderam para si e para todos os seus descendentes a graça da santidade e da justiça originais. Então, lá com a desobediência do homem, né, dos primeiros viventes, o homem quis ser como Deus, porém sem Deus, e não do jeito de Deus. E quem é santo? Santo por excelência. Quem é o Santíssimo? Jesus, o Filho de Deus. Deus é santo. E é Ele que nos chama a sermos santos como Ele é santo. Então, se nascemos de Deus, se viemos dEle, nós só podemos ser como Ele, do jeito que Ele é, santo. Somente com Ele é possível ser santo. Por isso que cada homem, cada mulher é chamado à santidade. A santidade, porque somos de Deus. E quando ele fala que nessa desobediência do homem, nós perdemos a graça, a originalidade, da santidade, da justiça original, porque Deus nos fez assim, santos e justos. Nós rompemos com isso, com essa realidade, com essa verdade sobre nós mesmos. Caminhamos agora, ao longo dos nossos dias, para voltarmos àquilo que nós somos, a originalidade de homens e mulheres de Deus, de filhos de Deus. Então é importante a gente compreender isso, que a nossa santidade é a beleza do homem criado à imagem e semelhança de Deus, que é santo. O beato Carlo Acutis, ele vai dizer, né, é um jovem santo, né, que foi canonizado agora recentemente, ele vai dizer que todos nós, nascemos originais, mas vamos findar a nossa vida como fotocópias. E a fotocópia, muitas vezes, ela não é mais daquilo que é o original. Ela já mudou de cor, não é? Quando a gente tira cópia de alguma coisa, já mudou de cor, já distorceu um pouco aquela imagem. E é assim que acontece conosco. É assim que acontece na nossa alma. Nós vamos ficando desfocados. Saímos da originalidade. E o nosso caminho a responder ao chamado de Deus é voltar à nossa origem, à nossa essência, a sermos santos como Deus é santo. Eu quero te convidar a pegar comigo. Vocês não ligam não com as minhas folhinhas, viu? Porque é bom a gente se organizar, né? Se oferecer a Deus e Deus conduz como Ele quer.
Quem trouxe a palavra de Deus, a Bíblia, eu convido você a abrir na segunda epístola, na segunda carta de São Pedro, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 11, que diz assim. Quem tem a Bíblia aí já conseguiu? Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: o poder divino deu-nos tudo o que contribui para a vida e a piedade, fazendo-nos conhecer aquele que nos chamou por sua glória e sua virtude. Por elas temos entrado na posse das maiores e mais preciosas promessas, a fim de tornar-vos, por este meio, participantes da natureza divina, subtraindo-vos a corrupção que a concupiscência gerou no mundo. Por esses motivos, esforçai-vos, quanto possível, por unir a vossa fé à virtude. Unir a vossa fé à virtude. A virtude, a ciência. A ciência, a temperança. A temperança, a paciência. A paciência, a piedade. A piedade, o amor fraterno. E ao amor fraterno, a caridade. Se essas virtudes se acharem em vós abundantemente, elas não vos deixarão inativos nem infrutuosos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quem não tiver estas coisas é míope, cego, esqueceu-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, cuidai cada vez mais em assegurar a vossa vocação e eleição. Procedendo deste modo, não tropeçareis jamais. Assim vos será aberta largamente a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, nós vamos caminhar um pouco por esta palavra nessa tarde. O Senhor, como Pedro começa aqui, o poder divino deu-nos tudo o que contribui para a vida e a piedade. Quem é esse poder divino? Qual é esse poder divino? É o poder de Deus. É o Espírito Santo, que habita em nós, desde o batismo. Essa força, esse poder de Deus está em nós. E é Ele que, à medida que nós abrimos o nosso coração, vai trabalhando na nossa santificação. Uma santificação que passa pela minha conversão, pela mudança da minha vida, pelas escolhas que eu vou fazendo para Deus, em direção a Deus. Porque eu vou vivendo a consequência das minhas escolhas. Se eu escolho caminhar com Deus e para Deus e em Deus, eu vou colher ao longo da minha vida e na eternidade, estar em Deus, com Deus e para Deus. Porém, se eu escolho em me distanciar de Deus, em me afastar de Deus, em buscar caminhos onde Deus não está, eu vou colher lá na frente, ao fim da minha vida, a não pertença a Deus, a não pertença à vida de Deus. Por isso que São Pedro, ele escreve a primeira e segunda carta para os peregrinos estrangeiros. E ele escreve, qual é o motivo? Até é interessante que no versículo 12, ele vai escrever o motivo pelo qual ele está escrevendo essas instruções para o povo eleito, o povo escolhido. Porque justamente na partida dele,
Pedro já devia imaginar que muito em breve ele partiria para a vida eterna, ele queria garantir que os eleitos de Deus, eles permanecessem na fé, permanecessem em Jesus, permanecessem unidos a Cristo na conversão, na santidade, na mudança de vida. E eles não se esquecessem dos conselhos que ele tinha dado àquela comunidade. Então, por isso que na segunda carta, ele retoma esses pontos justamente para que na sua partida o povo não se esqueça. E esta palavra se atualiza para nós hoje. Porque a todo momento, Deus está nos chamando e nos convidando para voltar para Ele. Para olhar para a nossa vida e perceber qual é o caminho que eu estou seguindo. Qual é a direção que eu estou, em que direção eu estou caminhando? A que direção as minhas escolhas estão me conduzindo? E esta palavra hoje nos faz refletir sobre isso. Como eu dizia, a temática dessa tarde, vocacionados à santidade. E sem conversão não há vocação. Sem conversão não há santidade. E que vida, a que vida nós somos chamados aí, então, como diz São Pedro, no versículo 3. A vida e a piedade. Qual é essa vida e piedade? A vida divina. A vida divina que nos foi e nos é concedida em Cristo Jesus. É por Ele, por Jesus, que no homem, que eu e você voltamos para Deus, fomos reconciliados com Deus. Né? E aqui a gente pode contemplar este mosaico do Pai das misericórdias, o Filho pródigo. Somos cada um de nós, sou eu, é você. Que em nossa vida, no nosso dia a dia, em algum momento, onde nós fazemos uma experiência de um encontro com o Senhor, e nós voltamos para os braços do Pai. E quem nos leva a esse encontro, a esse abraço do Pai, é Jesus, é o Senhor que está aqui, na Eucaristia, neste sacrário, presente no altar, quando celebramos a Santa Eucaristia. Ele é o centro, e é nele, e por ele, e com ele que nós voltamos para o Pai, que nós somos reconciliados com o Pai, e voltamos a participar dessa vida plena, uma vida que deve ser vivida no hoje, no agora, em cada momento, em cada minuto da minha vida, para depois plenamente viver eternamente com Deus no céu. Porque aqui nós somos peregrinos. Muitas vezes, e aí eu digo para mim mesma, né? Porque quando a gente vai falando e vai refletindo juntos, nessa palavra partilhada, Deus fala comigo e fala com você. Não fala só com você, fala comigo. E muitas vezes, o que eu estou fazendo da minha vida? Como eu estou caminhando no meu dia a dia, nas minhas atitudes, para viver hoje a vida em Deus e viver depois eternamente em Deus? Na origem daquilo que Deus me criou, na origem que Deus te criou. A cada momento eu preciso fazer um cheque. Nesses últimos tempos de pandemia, eu acredito que todos nós, né, a grande maioria das pessoas do mundo, estão refletindo sobre a sua vida, o seu comportamento. Nós estamos sendo impactados com a vida do outro, com as atitudes do outro e com as nossas próprias atitudes, né, dentro da nossa casa, nos ambientes de trabalho, nos ambientes sociais, não é? Na igreja. E constantemente eu tenho me feito essa pergunta: eu não vou ficar aqui para sempre, essa vida vai passar. Mas eu preciso ter o meu olhar para o céu, de onde eu vim para onde eu volto. E assim cada um de nós. Porque a gente corre a grande tentação e risco de ficar parado no concreto, no hoje, na atividade
do momento, como se o que vivemos agora jamais vai passar. Como se um dia nós não fôssemos morrer. Porque essa vida vai nos envolvendo tanto, o mundo vai nos envolvendo tanto, as realidades próprias do nosso dia a dia, a vida corrida, as nossas atividades, os nossos relacionamentos, os embates do dia a dia, os sentimentos que nos cercam, né, de medo, de insegurança, vão nos deixando presos no aqui e no agora. Só que eu e você, nós não vamos ficar para sempre no aqui e no agora. Esse aqui e agora vai passar. E viveremos plenamente para sempre somente em Deus, no céu. Então, eu sempre me vejo, o que eu estou fazendo? Quando eu desço para casa, eu vou olhando as pessoas, eu tenho pedido a Deus a graça de não me omitir na caridade, no amor, no dar uma carona, no prestar atenção a alguém que precisa de uma palavra, de um sorriso. Porque são nas pequenas coisas, no dia a dia, na simplicidade do dia a dia, é que Deus nos chama a ser santo. E aí está a grande tentação, porque a gente pensa que ser santo é ser tão extraordinário, tão diferente do comum, que a gente acha que ser santo é impossível. Que ser um homem, uma mulher de Deus é muito difícil. Mas não é. É simples, porque é uma graça que nos é dada como um dado de origem. Deus já nos deu essa graça para vivermos como santos, como eleitos, como escolhidos, como imagem e semelhança dele. Porque o Espírito Santo, esse poder divino, como diz São Pedro, já está em nós. E à medida que eu vou tomando essa consciência, que eu vou me abrindo, eu vou dando respostas diferentes. Eu até brincava, eu trabalho aqui na TV Canção Nova, na equipe de conteúdo da TV, né, na produção ali, quando você passa aqui por essa avenida aqui até chegar ao santuário, é aquele prédio, tem uma portaria onde tem um estacionamento grande, antes desse outro estacionamento onde param os ônibus, os carros, né, para a entrada aqui na chácara. Então, eu vinha caminhando, eu vinha a pé para cá. Eu vi que minha hora já estava meio apertada, né? Aí passou um irmão, o Geraldo, eu falei, Geraldo, me dá uma carona. Eu sabia que ele ia entrar no estacionamento, né? Mas eu falei assim, Geraldo, me leva ali até o santuário, para eu chegar com um pouco mais de folga. E aí, quando eu entrei no carro, eu agradeci e falei para ele, são dessas atitudes que a santidade vai sendo realizada e formada em nós. São dessas atitudes. São dessas atitudes. E eu não posso cair na tentação de achar que são coisas extraordinárias. Há muitos, Deus dá, sim, dons extraordinários. Mas o extraordinário é viver o meu ordinário de atitudes novas. Viver o comum do meu dia de modo extraordinário, de um modo novo, de um modo diferente. E quando Pedro fala também da piedade, que são essas duas linhas que ele nos aponta a vida, uma vida vivida em Deus, mas também a piedade. A piedade é um dom do Espírito Santo, que está também em nós pela graça do batismo, e que me faz oferecer a Deus o culto que lhe é devido, o amor que lhe é devido. A piedade me faz reconhecer que eu sou filho, que eu sou filha de Deus, que você é filho e filha de Deus. Ter essa consciência muda tudo. Muda o jeito que eu olho para a minha vida, muda o jeito que eu olho para a vida do meu irmão, daqueles que convivem comigo, porque eu me reconheço filho de Deus, eu me reconheço no culto, no louvor,
na atitude que eu devo dar a Deus, que Ele merece. E também eu olho para o meu próximo com um olhar reconhecendo que ele é filho de Deus. Que ele é a imagem e semelhança de Deus. Portanto, todos nós somos chamados, ordenados para Deus, com a nossa alma, com o nosso corpo, a bem-aventurança eterna, a santidade eterna. Uma vida santa, uma vida bem-aventurada, que se vive no hoje. Como eu disse, por Jesus, com Jesus e em Jesus. Qual é a vida bem-aventurada que nós somos chamados a viver? Vamos repetir? Por Jesus. Pode ser mais forte, foi um ensaio. Qual é a vida bem-aventurada que nós somos chamados a viver? Uma vida com Jesus e em Jesus. Essa é a vida cristã virtuosa. Uma vida que busca a praticar o bem, o que é bom. O bem para si, o bem para o próximo, o bem para Deus. Porque é assim que a minha vida, ela caminha. O bem para Deus, para comigo e para com o próximo. São Leão Magno, ele tem uma frase que nos exorta. Reconhece, ó cristão, a tua dignidade. Reconhece, ó cristão, a tua dignidade. A dignidade de filho de Deus. E quando, no versículo 4, São Pedro, ele nos diz que é preciso subtrair-vos, né? Ele diz assim, subtraindo-vos, a gente vai colher todas essas graças, essa vida eterna, essa vida santa, subtraindo-vos a corrupção que a concupiscência gerou no mundo. E aí ele nos diz, nos dá a ordem, por esses motivos esforçai-vos quanto possível por unir a vossa fé à virtude, a ciência, a temperança, a paciência, a piedade ao amor fraterno, a caridade. E aqui eu quero trazer para você que corrupção é essa? Como nós vamos romper com essa corrupção? E corrupção, entenda aqui, também como um caminho de conversão, de mudança de vida, de sair da vida velha e ir ao encontro da vida nova. É a corrupção de valores, a corrupção da fé, do sentido da fé, a corrupção das nossas atitudes, de uma mente sem Deus, de uma doutrina sem mistério, de uma vontade sem humildade, de um ensinamento esquecido que a igreja sempre nos diz. E está escrito lá na palavra de Romanos 11, versículo 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça cessaria de ser graça. É importante nós compreendermos que a conversão, a mudança de vida, a santidade é graça de Deus. Nós devemos sim nos esforçarmos com tudo aquilo que nós temos das nossas forças, das nossas capacidades, mas precisamos saber que a força que temos, a capacidade que temos, os dons que temos, o ordenar a nossa vida para uma virtude, para o bem, para a paciência, para a caridade, é graça de Deus. É graça de Deus. Se fosse somente pelos nossos esforços, pelas nossas capacidades humanas, a graça deixaria de ser graça.
E eu estou tirando essas reflexões deste documento aqui, dessa exortação apostólica do Papa Francisco, de 2018, que essa exortação, a Gaudete et Exultate, alegrai-vos e exultai, que fala sobre o chamado à santidade no mundo atual. É uma riqueza, meus irmãos, uma riqueza. Se você não tem ainda, você pode, nós temos aqui na nossa loja, aqui na Livraria da Canção Nova, você pode também encomendar pelo nosso site, no loja.cançãonova.com. Você pode encontrar também na internet o PDF dessa exortação apostólica. Mas o Papa, ele vai nos trazendo essas realidades, que é pela graça, nos dá a consciência. Ele diz assim que só a partir do dom de Deus, livremente acolhido e humildemente recebido, é que nós podemos cooperar com os nossos esforços para nos deixarmos transformar cada vez mais. E nos deixamos transformar por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. É Ele o grande autor da transformação, da conversão, da santidade da nossa vida. E o Papa, ele aponta 5, a partir dessa realidade, porque São Pedro, ele termina aqui, né? No final de tudo, nós devemos unir ao amor fraterno a caridade, que é o amor a Deus, o amor ao próximo. Um amor que não é sentimento, mas um amor que é decisão. Eu me decido amar, eu me decido confiar, eu me decido a fazer o bem, a querer o bem. E ele destaca 5 grandes manifestações do amor de Deus, do amor a Deus e ao próximo, que iluminam o nosso caminho de santidade. É lá no capítulo 4 dessa exortação, ele diz primeiro da suportação, da paciência e da mansidão. E ele nos convida aqui, a partir da suportação, da mansidão e da paciência, a colocar o nosso olhar fixo e centrado em Cristo. Porque é a partir de Cristo, com Cristo e por Cristo e em Cristo, que nós vamos suportar as contrariedades, as vicissitudes da nossa vida. É que nós vamos conseguir ter um coração manso, um coração paciente. Porque como estamos sendo provados na paciência e na mansidão, e na suportação de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Se não aprendermos, esse tempo que vivemos hoje, é uma grande oportunidade, uma grande graça que Deus dá a todos nós de voltarmos à nossa essência, que é a santidade. Então, precisa passar pela suportação, pela mansidão e pela paciência. E ele diz assim, essa atitude pressupõe um coração pacificado por Cristo, liberto daquela agressividade que brota de um ego demasiado grande. A própria pacificação que a graça realiza permite-nos manter uma segurança interior e aguentar e perseverar no bem. Porque Cristo, Ele é a nossa paz. Depois o Papa vai falar da alegria e do bom humor, que é uma manifestação do amor a Deus e ao próximo, e é um caminho, ilumina o nosso caminho de santidade. E os grandes santos sempre tiveram e têm a vida marcada pela alegria e o sentido de humor. Em tudo aquilo que nós vivemos. Se formos nos irritar, se formos nos chatear com tudo o que nos acontece, pessoalmente, mas tudo o que acontece e está acontecendo hoje no mundo, que vida nós vamos viver? Quem vai nos suportar? Como vamos nos suportar uns aos outros? Impossível.
mas com alegria e bom humor, com um coração voltado para Deus, nós conseguiremos caminhar para a santidade e tirar o bem de tudo que nós vivemos hoje. Ele diz assim: existem momentos difíceis, tempos de cruz, mas nada pode destruir a alegria sobrenatural que se adapta e transforma, mas sempre permanece, pelo menos, como um feixe de luz que nasce da certeza pessoal de, não obstante o contrário, sermos infinitamente amados por Deus. Eu creio que muitos de nós, né, eu não conheço a sua história, né, não tive a oportunidade de te ouvir, mas muitos de nós sofremos com perdas, com pessoas que nós amamos, queridas, e que partiram por causa dessa pandemia, ou que sofrem pela fome, pelo desalento, pelo desemprego. Eu recentemente, meu irmão ainda está em recuperação, ele mora aqui em São José dos Campos, ele ficou 35 dias no hospital, e 17 deles dentro da UTI. Ele teve quase que 75% do pulmão lesado pelo Covid. E agora, essa semana, ele retornando aos médicos, os médicos ficaram espantados que, como ele, mesmo com essa situação crítica, não foi entubado e nem teve que fazer a traqueostomia. Que a gente sabe que pode dar muito certo, né? Mas muitas vezes dá muito errado. Porque é uma porta aberta, né, para tantas infecções. E nesse tempo todo foi muito difícil, porque eu e meu irmão, nós nunca tivemos um relacionamento tão próximo, né? Só somos nós dois em casa. Mas nesse tempo, eu percebi o quanto que eu amo o meu irmão. E que se ele partisse, porque tudo passa pela permissão e pela vontade de Deus, eu sentiria muito. E nesse tempo, muitos rezaram por ele. E eu disse isso para ele, muitas vezes eu fui externando para ele o quanto eu o amava. Eu sempre dizia: Ju, eu te amo, Juliana, eu te amo. Olha, Deus é com você, Deus te ama. Volta para Deus. Volta para Deus. E eu vou fazer de tudo assim, para ele saber que ele era amado por Deus. Ter consciência que ele é amado por Deus. Mesmo naquele sofrimento. E para que Deus sabe, né? Porque graças a Deus ele permaneceu. Mas muitos não permaneceram. Muitos partiram por muito menos. Outros se encontram em outros sofrimentos. Mas nós, hoje, precisamos ter essa consciência de que eu preciso e devo amar. E fazer com que o outro se sinta amado, se reconheça amado, não pelo meu amor, mas pelo amor de Deus. Amado por Deus. E para que o outro se sinta amado por Deus, por primeiro eu preciso me sentir amada por Deus. E amada por Deus, amado por Deus, eu vou dar uma resposta, ter uma escolha diferente na minha vida, para caminhar com Cristo, por Cristo e em Cristo, num caminho de santidade, que se faz nas pequenas coisas da minha vida. Eu quero já te convidar a ficar de pé, porque falando aí da alegria, do bom humor, o Papa também nos fala da ousadia e do ardor, da parresia, dessa gana de evangelizar, de falar de Deus para o outro. Aqui, a Nilda perdeu a irmã e o sobrinho. Se eu perguntasse, muitos falariam: eu perdi uma mãe, perdi um irmão, perdi um primo, perdi um vizinho, perdi um amigo, um cunhado, uma cunhada, um irmão, um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, um filho. Perdeu o esposo e o filho. Em 24 horas, em menos de 24 horas. Os tempos são difíceis, mas não são de desesperança. Porque eu e você somos amados por Deus. Em tudo isso que vivemos, precisamos ter convicção e certeza de que Deus nos ama
e que nada passa despercebido da mão amorosa, misericordiosa e providente de Deus, que quer nos trazer de volta para o primeiro chamado, que é o chamado à santidade da nossa vida. E é com a santidade da nossa vida, da minha vida, da sua vida, que o mundo vai ser diferente. Que juntos nós vamos passar pelos tempos difíceis que passamos e seremos melhores. E o mundo será melhor, mesmo no sofrimento. Porque caminharemos, temos a esperança de que o Senhor virá e de que viveremos um mundo novo. E se não vivemos aqui, viveremos no céu. Faremos bem a nossa parte, viveremos bem a nossa vida, para vivermos felizes, bem-aventurados, santos, no céu. No céu. Por isso eu convido você a levantar os seus braços. Se você quiser aqui contemplar o Pai das misericórdias, se você quiser olhar para Jesus presente aqui no sacrário, no ponto que está a sua vida, porque dos outros, eu falei 3 pontos do Papa Francisco, ele falou também, ele fala da vida em comunidade, a santidade se faz junto com o outro, de 2 a 2, de 3 a 3, em comunidade, como nós estamos aqui hoje, partilhando a palavra, mas daqui a pouquinho celebrando a Santa Missa, participando da Eucaristia. É assim que a santidade se faz, e se faz numa oração constante. Numa oração continuada, ao ritmo da vida, como nós vivemos aqui na Canção Nova. A oração ao ritmo da vida, com aquilo que eu vivo, eu rezo, eu louvo, eu choro, eu agradeço, eu clamo. É no ritmo da vida. Então, vá apresentando o seu coração, vá entregando o seu coração ao Senhor, ao Pai, ao Espírito Santo. E reza com a sua vida, com aquilo que você traz, com os seus sentimentos. Vai se oferecendo, vai se entregando ao Senhor agora, com aquilo que Deus falou com você nessa tarde. Sim, Senhor, nós queremos nos apresentar. E nos apresentamos ao Senhor não como fotocópias, mas na nossa originalidade, voltamos à nossa essência. Por isso te apresentamos toda a nossa vida, aquilo que nós vivemos hoje, aquilo que eu vivo hoje. Muitas vezes no medo, na insegurança, na incerteza do que será, do futuro. Eu me entrego, Senhor, nas minhas infidelidades. Muitas vezes eu desejo ser santa, corresponder a Deus, mas como eu sou fraca, como eu sou infiel. Quantas vezes o Senhor me chama para perto, mas eu me perco nas minhas atividades. Eu me perco, às vezes, no meu cansaço. E não fico ali juntinha de Deus como Ele quer que eu fique. Na missa diária, na adoração, na leitura orante da palavra de Deus, na vivência dos sacramentos. Quantas vezes as minhas escolhas vão me levando para longe, enquanto Deus me chama para perto. Tomara, Deus, que isso não aconteça com você, mas se acontece, peça agora: Senhor, me dá o Teu Espírito Santo, me dá esta força que está em mim, me dá a Sua graça, para eu ter a graça de ser fiel. Me dá a graça para que eu seja capaz, com a Sua graça, de ser santa, de ter uma vida nova, uma vida convertida, no ordinário do meu dia a dia. Peça isso ao Senhor. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre cada um de nós nessa tarde.
Vem em auxílio às nossas fraquezas. Vem em socorro às nossas dores. Vem, Espírito Santo, me fazendo compreender que a santidade é para mim. Diz de mim, diz de cada um de nós, de cada homem, de cada mulher, que quer viver o bem, que quer corresponder à Tua palavra. Vem, Espírito Santo. Faz essa obra nova em mim, inquieta o meu coração, que eu não viva mais do mesmo jeito, que eu não saia daqui do mesmo jeito, como eu cheguei. Que eu não viva mais na minha família do mesmo jeito que eu estava vivendo, mas que eu seja amor, que eu seja paciência, que eu seja perdão. E é a Tua graça que me concede todas essas graças que eu preciso. É pelas mãos de Nossa Senhora, é pela graça do Espírito, porque ela é a cheia de graça. E nós começamos essa tarde cantando e rezando com Nossa Senhora. Ela é a graça de Deus. Nós precisamos nos agarrar às mãos de Nossa Senhora, para que dela venha a graça da santidade da nossa vida. Vamos cantar, vamos pedir, vamos rezar ao Espírito. Levanta o seu braço comigo, meu irmão. É mais fácil. Ajuda na oração, às vezes nós repetimos, né? Diga comigo: Espírito de Deus, Espírito de Deus, habita o meu ser. Habita o meu ser. Faz morada em mim, Espírito Santo. Faz morada em mim, Espírito Santo. Porque eu quero toda esta graça. Porque eu quero toda esta graça. Esta capacidade. Esta capacidade. Esta coragem. Esta coragem. Para buscar a santidade. Para buscar a santidade. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus, me abra a Tua presença, vem e faz morada. Tu és bem-vindo, Espírito, esta é sua casa, faz morada em mim. Vem, Espírito de Deus, vem, abra a Tua presença, vem e faz morada. Tu és bem-vindo, Espírito, esta é sua casa, faz morada em mim. E vai dizendo: Espírito Santo, habita o meu ser. Espírito Santo, habita a minha mente, os meus pensamentos, habita os meus sentimentos. Espírito Santo, venha me dando os sentimentos de Cristo, venha me dando os pensamentos de Cristo. Espírito Santo, venha habitando a minha linguagem, a minha forma de se comunicar. Espírito Santo, venha me dando boas inspirações no meu vestir. Espírito Santo, venha me dando boas inspirações nas respostas que eu preciso dar. Espírito Santo, vem habitando a minha autoridade, autoridade de pai, de mãe, autoridades que nós somos no dia a dia. Espírito Santo, nós queremos ser inteiramente conduzidos por Ti. Sim, Espírito Santo, vem com poder agora, porque nós queremos fazer uma profunda experiência de sermos movidos pela graça de Deus, de vivermos sob o efeito desta graça de Deus. Graça que o Senhor vai nos dando, nos capacitando, para que nós possamos corresponder, sobretudo nesta vocação primeira que é a santidade, e sermos santos no ordinário do dia a dia, no comum do dia a dia. Vem, 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 Espírito de Deus, eu me abro à Tua presença. Vem, Espírito de Deus, canta forte, irmão, vai. Vem, Espírito de Deus, me abra a Tua presença, vem e faz morada. Tu és bem-vindo, Espírito, esta é sua casa, faz morada em mim. Pedindo,
do Espírito. Vem, Espírito de Deus, me abra a tua presença. Vem e faz morada. Tu és bem-vindo, Espírito. Esta é sua casa, faz morada em